Eu tenho pra mim uma coisa muito nítida. Não é vídeo de 1 minuto que vai fazer com que você passe no vestibular. E meu objetivo é fazer você passar no vestibular. Então senta aí e escuta. Porque eu tenho coisa pra falar pra ti pra caramba sobre o tal do caderno. Caderno este que tem muita história, certo? Esse aqui inclusive é meu caderno no ensino médio. E o maior problema da gente não saber como usar caderno da forma correta, inclusive esse foi um caderno que eu usei no ensino médio, usei para passar no vestibular depois, usei para fazer várias coisas, ainda hoje eu uso. O maior problema da gente não conseguir fazer as coisas direito é porque a gente é ensinado desde o 6º ano, desde o 4º, 5º ano, a fazer errado com o caderno. Quando você ia nas listas de materiais, tinha lá um caderno para cada matéria. Aí matemática e português era mais páginas do que das outras matérias. Você já entendia que era mais importante, aí tu tinha que comprar caderno com mais páginas. Aposto que na tua lista de materiais tinha isso, na minha também tinha. Só que eu vou adiantar um pouco. Eu vou voltar nessa parte do 6º ano e tudo mais, só que eu quero adiantar para o meu 2º ano. Neste mesmo caderno aqui, quando eu estava no 2º ano do ensino médio, eu precisei usar ele pra caramba, porque a gente ia ter aula de orgânica, química orgânica no 2º ano. Só que não era para ter. Orgânica é um conteúdo que normalmente se aprende no 3º. E na minha escola, pra galera não chegar cru no 3º e sofrer com orgânica, porque sofria pra caramba, orgânica, as partes de reações, chato demais, é um pouco difícil. Eles colocavam aulas no 2º ano sem ter apostila. Era um professor, o microfone e tu te vira, porque caía na prova, só que você não tinha material daquilo. Então o nosso instinto nato era copiar tudo que o professor passasse no quadro, o que era um baita erro, mas não apenas por isso. Eu lembro que uma vez, copiando matéria de orgânica, o professor chegou lá nas primeiras aulas, né? Não foi na primeira, porque na primeira era a apresentação, explicar que a gente não teria apostila, ferrou, todo mundo preocupado. Próxima aula de orgânica do tal do Carlão. Ele começou a passar matéria no quadro sobre a origem da orgânica. Sobre um cara que fez um... Eu lembro disso, velho. Eu lembro disso aí. Sobre um cara que fez uns experimentos. E aí não sei o quê. Que descobriu os compostos orgânicos. E antes acreditava que compostos, sei lá das quantas, eram originados só de um jeito. Daí ele descobriu que era de outro. E aí surgiu a química orgânica. Eu copiei essa porra inteira no caderno. Não eu. Não apenas eu. Como a sala inteira. A sala inteira é essa que fez vestibular no final do ano. Final do 2º não, final do 3º. Eu deixo eu perguntar uma coisa. Que prova que você já viu na tua vida? Que questão que você já viu na tua vida inteira? Cobrando pra ti a origem da orgânica? Nenhuma. Aquilo lá é o mais claro exemplo pra mim de que o caderno faz com que os senhores queiram estudar o conteúdo. Ninguém que quer passar no vestibular tem que estudar o conteúdo. É isso mesmo. Você não tem que aprender conteúdo. Você não tem que estudar conteúdo. Sabe por quê? Porque teu professor vai escrever no quadro um monte de besteira. E não é culpa dele, é a matéria que ele quer passar. Porque ele ama aquele conteúdo, ele ama a matéria. Então ele quer passar o conteúdo pra ti. Só que você não precisa dele. E tu não quer e nem deve querer aprender o conteúdo. Quando grande parte daquilo não cai no vestibular, você vai falar, meu Deus do céu, mas agora como é que eu vou saber o que cai, não sei o que, agora como assim eu não vou estudar o conteúdo, o que eu vou estudar então? Você estuda as questões e nunca o conteúdo. Gente, história da orgânica, eu tinha essa porra, um textão no meu caderno. Vou chegar no ponto de por que eu lembro disso. Tem a ver com o caderno, mas pra mim o principal erro é a galera querer ficar copiando assim, ó. Ai, a professora tá falando sobre a origem das palavras em português. E a pessoa começa assim, ai, a origem da palavra, não sei o quê. Aí a pessoa lá em química mesmo, né? Ela fica copiando assim, o que é um átomo? Ai, o professor tá passando o que é um próton, a origem dos prótons. Ah, pelo amor de Deus, cara. Isso aí não cai em porra nenhuma. Só cai num único lugar, no quadro do teu professor do ensino médio. E do cursinho também. Você acha mesmo que no cursinho o professor na primeira aula não vai falar da origem dos compostos orgânicos? E não vai ter gente copiando, não apenas copiando, mas fazendo flashcard, eu já vi flashcard disso aí, cara, flashcard. Por que a galera... Você não sabe o que é flashcard? Deixa eu te falar. Você pega uma folha de papel, aí você escreve uma pergunta de um lado e tu coloca uma resposta do outro. Eu já vi flashcard de tipo, o que é um lipídio? Eu já vi flashcard de o que é um carboidrato. Sabe por que isso acontece? Sabe por que a pessoa escreve assim, ó, proteínas, aí tem lá os 4 graus de proteína. Eu nem lembro desses negócios, não cai em lugar algum. Mas eu lembro que tinha nas apostilas, sei lá, proteína de 4º grau, sei lá das quantas. Nego mete isso num caderno. Por quê? Porque ele acha que ele tem que estudar aquele conteúdo, ele acha que ele tem que estudar aquela apostila.
E ele nunca, porque não deu nem tempo, foi ver o que é cobrado nas questões. Daí você sabe o que acontece? O professor lá explica a matéria, bonitinho, papapá. Ele, ali, sem questionar nada, copiando, papapá. Eu aprendo a escrever. Aprende porra nenhuma. Pá, vai lá, eu aprendo escrevendo. Aí vai copiando. Mano, mesmo que você aprenda, você tá aprendendo só inutilidade. Você tá igual o Madeira lá do segundo ano do ensino médio, da sala inteira dele, escrevendo a origem dos compostos orgânicos e de onde que surgiu a química orgânica. Que prova, bendita prova que te cobra isso nenhuma. Daí sabe o que acontece? Eu vou descrever o estudo padrão pra ti. A pessoa copia no caderno, né? Porque ela pensa que ela tem que estudar aquele conteúdo. Ela faz flashcards, porque ela viu um Reels. Cadê o Reels? Ele faz assim, papá, melhores maneiras de estudar teoria, mapa mental, flashcards, pá. E ela tá estudando aquilo ali. Ela gostou de estudar o conteúdo. Quando ela não entendeu que ela tem que estudar essas questões. Aí ela escreve, porque a proteína é isso aqui, aquele outro. Porque o disacarídeo é um carboidrato, pipipi, popopó. Daí ela copia todas essas inutilidades. Aí sobra um pouco tempo, ela vai lá e fala assim, agora eu vou fazer exercício. Que vontade de chorar com um estudo desse, mano. Aí ela vai fazer os exercícios, cara. E sabe o que acontece nos exercícios? Ela jura com os dois pés juntos que ela escreveu, que ela aprendeu o conteúdo e aprendeu mesmo. Eu vou falar pra ti. A gente vai chegar na altura do campeonato que eu vou falar, você escrever faz com que tu aprenda, mesmo, não é mentira não. Mas você aprendeu, só coisa que não cai. Porque você não viu as questões antes. Vai chegar nas questões, fala, nossa, tá muito difícil. Nossa, eu não sei responder. Nossa, parecia que eu tava sabendo tudo e agora eu não sei. Nossa, eu acho que eu não aprendo com questões. Sabe por que as pessoas, elas falam que elas aprendem escrevendo, que elas aprendem com resumo? Porque você não está se colocando à prova. A questão tu erra. Aí você fala, eu não aprendo desse jeito. Que eu tô errando. Como é que você vai errar um resumo, porra? Não vai. Como é que você vai errar copiar a matéria do teu professor no quadro? Não vai. Por isso que você jura que você aprende. Entendeu? É porque você não está se colocando à prova. Aí ninguém erra fazendo resumo, então você fala, nossa, né, eu tô conseguindo fazer, uau, você consegue fazer um resumo, porra, sensacional. E a pessoa acha que ela aprende porque ela não se colocou a teste, ela não se colocou a prova. Ninguém vai errar fazer um resumo, ninguém vai errar fazer a matéria do caderno. Então óbvio que você vai estar aprendendo, nossa, ilusão desgraçada, eu tô aprendendo tudo. Então... E aí ela vai para as questões lá e tal, e aí vai, não aprenda desse jeito, e quando sobra um tempinho, né, porque muitas vezes nem sobra, quando sobra eu faço mais 5, porque ela estava focada em estudar o conteúdo, cara. E quem tem caderno, e quem faz caderno, foca em estudar o conteúdo. É a pessoa que lá em matemática tem assim, o que é uma função, e ela escreve no bendito do caderno de matemática a definição de função. Eu vou te falar uma coisa, eu gabarito qualquer prova de exatas que tu me der na minha vida. Eu não faço a mínima ideia dessas definições que tem nos cadernos da galera de exatas. Eu não sei. Vai me perguntar que eu falo, não sei. Eu não ligo pra isso aí. É a mesma coisa. Eu ia dar um exemplo de academia, mas é muito assim, a pessoa não entende que aquele conteúdo ali, ele só tá ali como um meio. Você entende? O teu objetivo final não é aprender o conteúdo. Não é decorar qual é a definição de força centrípeta. Né? Porque aí tem lá na apostila dela e o professor fala na aula, força centrípeta não sei o que. Força centrípeta não é força, é a resultante papapá de um movimento. Eu nem sei esses negócios, velho. Eu nem sei qual é o nome dessas definições. Esses dias eu vi alguém perguntando num grupo assim, oi gente, eu não entendi muito bem esse conteúdo aqui. Alguém tem uma definição melhor de campo elétrico? Eu juro pra ti que eu ouvi aquilo, eu falei, meu querido, você sabe que você nem precisa saber essa porra, né? Você já viu questões disso aí? A pessoa nunca viu, cara. Porque ela tem aquele conteúdo lá. O professor passa o conteúdo. Ela acredita fortemente naquilo. Ela fala, eu tenho que aprender isso aí. Não tem. Como assim, Madeira? Não tem que aprender conteúdo? Não. Aprender conteúdo é inútil. Vai lá, aprende a definição da função. Aprende definição de força centrípeta. Eu vou fazer flashcard de qual é a definição de força centrípeta. Vai pra qualquer questão. Nenhuma te cobra isso. Se eu não tenho que aprender conteúdo, o que eu tenho que aprender então? Questão. Então eu não preciso estudar teoria? Gente, não existe esse negócio de estudar teoria e estudar prática. Não existe.
É muito um mito criado. Ai, eu vou passar 1 hora vendo a teoria e vou passar meia hora vendo questões. Não existe isso. Essa 1 hora que você vai estar dedicando ali para aprender aquele conteúdo não serve de nada. Você tem que passar por aula, você tem que passar por ler material, sim, mas somente entendendo como um meio. Sabe por quê? Porque o final, a finalidade é acertar questões. Então o conteúdo é um meio. Justamente por isso que é um sanduíche. Você vê questões, tu olha questões, depois você assiste a aula. Inclusive, é bem importante você procurar fazer 2 a 5 questões fáceis antes de ver a aula. Aí você vai ver a aula, focando em tirar de lá só o que importa, para não sair de lá escrevendo no teu caderno o que é função, o que é força centrípeta. E aí depois você faz mais questões. Aí você aprende as questões. E tu entendeu que o conteúdo, ele estava ali como um mero meio, como uma mera ajuda para que tu consiga o teu objetivo final. E quando a gente faz o total oposto, né? A pessoa foca em aprender aquilo ali. Loucura. E aí vamos lá. Só para esclarecer um ponto. Você aprende melhor escrevendo? Sim, tu aprende. Por que tu aprende melhor escrevendo? Desde que não seja cópia. A pessoa que pega o caderno e ela só copia o que o professor passou, ela não está tendo esforço mental. Ela está tendo esforço no braço dela. O que acontece com isso? Como que você vai aprender? Existem 3 mecanismos, 3 Ds da aprendizagem: difícil, diferente e divertido. Isso são 3 coisas que causam lá no teu cérebro uma marca evidente. Diferente e divertido. Vou te dar um exemplo. Plantar feijãozinho no algodão na escola, tu ainda lembra. O dia que você perdeu o bebê, tu ainda lembra. Né? Divertido, coisas que trazem emoções. Tanto pro lado bom, né, divertido, quanto até pro lado ruim. Sei lá, algum dia que você terminou um namoro, você lembra do dia. Então, são coisas que causam marca no teu cérebro. Pode ver que diferente e divertido tem outros mecanismos para você incluir eles no estudo, mas vamos se ater aqui ao difícil. O que é o difícil? Não é difícil pro seu braço, é pro seu cérebro. Então, as pessoas, quando elas copiam, elas não estão tendo esforço no cérebro delas. Os neurônios estão lá virados numa desgraça. Os neurônios da pessoa não são fortes, é igual a academia. Se você tem mais esforço, você tem mais força naquele músculo. Os teus neurônios da mesma forma. Então, se você vai lá e tu só copia, você não vai estar aprendendo tanto quanto uma pessoa que pegou o caderno, uma página em branco, inclusive, tá? Deixa eu te falar vou chegar mais pra frente, mas nem é interessante que seja caderno com folha pautada, tá? Folha branca é a melhor coisa que existe pra criatividade. A pessoa que veio numa folha branca e falou assim, deixa eu lembrar o que é respiração celular. Aí ela, respiração celular, eu lembro que tem a glicólise, tá? Aí tem o ciclo de Krebs, sim. Aí tem o ciclo do ácido nítrico, acho que é um outro nome. Aí você vai ter, o que é mesmo? Você vai ter a cadeia respiratória, que é a aceptora final de elétrons, alguma coisa assim. Essa pessoa que foi escrevendo isso, ela usou esforço mental. Ela fez o cérebro dela trabalhar. E pode ver, você percebeu que aqui no meu devaneio que eu acabei de fazer, é ciclo do ácido nítrico, eu não lembro o outro nome. O que eu faria se eu estivesse num processo de estudo? Eu lembro perfeitamente, glicólise, citoplasma, né? Ou seja, fora da mitocôndria, aí glicólise, lise é quebra, glicólise ali você vai estar quebrando a molécula de glicose. Aí depois você vai no ciclo de Krebs, né? Que é todo o ciclo lá que acontece para você chegar na cadeia respiratória. Só que nesse ciclo de Krebs ele tem um outro nome, eu não lembro qual é. O que eu escreveria? Eu ia colocar aqui para pesquisar depois. Ciclo de Krebs, sinônimo. Eu ia pesquisar, porque eu sei que tem um outro nome para ele. Salvo engano, é ciclo do ácido nítrico. Você percebeu o que eu acabei de fazer aqui? Eu fui ensinado minha vida inteira a ter esforço mental. Minha vida inteira não, desculpa, né? Minha vida inteira de vestibulando. E eu ainda carrego essas heranças comigo. Porque quando eu estudava vestibular, era isso direto. Quando eu descobri que era esforço mental que me fazia aprender, era isso aqui pra caralho. Devaneio, folha em branco, peraí, e aquela matéria que eu estudei? Caramba, eu tô estudando agora, não sei o que de compostos orgânicos, o composto orgânico, porque aí você vai ter um ponto de fusão diferente, mas pera lá, eu lembro que por falar em ponto de fusão, olha isso, olha a conexão mental, eu lembro que por falar de ponto de fusão em composto orgânico, eu lembro que existia uma parada lá na química inorgânica mesmo, que era tipo relacionada a você alterar o ponto de fusão, uma tal de crioscopia, ebullioscopia. Como que funcionava mesmo? Eu acho que funcionava tipo sal que a galera joga na pista de gelo. Cara,
nada vai causar mais aprendizado que esforço mental dessa forma. Cara, é um esforço absurdo, que você faz conexões. Lá os teus neurôniozinhos, eles estão fazendo o caminho, é como se fosse tipo, imagina que teu cérebro, ele é um caminho de fato para você chegar até algumas gavetas, é basicamente isso, as gavetas onde estão as memórias. Cada vez que você percorre esse caminho, que tu, meu Deus, qual é que é o caminho mesmo, eu tenho que lembrar, eu tenho que buscar, e tu acha o caminho, tu descobre o caminho, você fica focando em lembrar o caminho e percorrer aquele caminho, é como se aquele caminho ficasse cada vez mais marcado, estilo uma neve que fica uma marca evidente. É assim que a gente chama no Pilares, né? A marca evidente. Então, cara, isso é fantástico. Esforço mental pra caralho. Você tem que fazer isso o dia inteiro. Então, agora a gente chega, né? A gente aprende mais escrevendo? Sim. Aprende. A pessoa que tem um caderno, ela pega o caderno dela e ela vai escrever, mesmo copiando, ela vai aprender um pouquinho mais. Só que é como se fosse uma escala. A pessoa que copiou, ela aprendeu mais? Sim, só que é micharia, dá pra falar que não aprende porra nenhuma. A pessoa que fez um caderno então madeira, tendo esforço mental, ela aprendeu? Sim, mais do que quem copiou. É como se fosse degrauzinhos, né? Você tem a pessoa que não fez nada, a pessoa que só olhou. A pessoa só olhou. A pessoa que copiou, opa, tá um pouco acima. A pessoa que além de usar o caderno, ela não copiou, ela pensou por conta própria, opa, um pouco mais acima. Só que ainda tem como tu masterizar cada vez mais, que aí é a pessoa que fez questões daquilo. Entende? Então, uma coisa é você por conta própria estar tentando raciocinar. Uma outra é você pegar uma questão sem a resposta ali e falar, pera, deixa eu quebrar a cabeça com ela. E aí você quebra a cabeça com aquela questão. Você vai ter o esforço mental ali. E associado ainda com aquilo que você precisa aprender. Por isso que uma pessoa que, por exemplo, vai numa palestra, eu falo, copia, faz anotações, isso é perfeito. Enquanto uma pessoa que vai numa aula de biologia, eu falo, para de ficar copiando tudo. Por quê? Porque a pessoa da palestra, ela não tem uma lista de questões para resolver depois. Ela não tem. O máximo de esforço mental que ela vai ter é fazer anotações. Enquanto a pessoa que estuda para o vestibular, ela tem essa abertura de poder ter mais esforço mental através de uma lista de questões. Só toma cuidado. E esse é um erro. 2 erros principais da pessoa que entende que fazer questões é importante. O primeiro é fazer questões para acertar. Você não faz para acertar, você faz para aprender. Então, ai meu Deus, mas eu tô fazendo as questões e eu tô errando. Ô, filha da mãe, acabei de falar de esforço mental. Se você tá fazendo as questões e acertando tudo, você não tá pensando. Então a questão é feita para você aprender, não para você acertar. O outro erro é fazer uma tonelada de questões num único dia. É a pessoa que tem os dois extremos. Tem a pessoa que vai lá, faz o estudo comum, né, que é ver a aula, fazer o resumo e depois fazer 5 exercícios. Ela nem chama de questão, chama de exercício. Aí vai fazer os exercícios da apostila. E tem um outro extremo, que é a pessoa que não faz nada disso e faz 40 questões. Se ferrou, os dois estão na merda. Entendeu? Não é 8 ou 80, meu. E estudo não é uma coisa assim de, é só fazer questões. Eu estudo por questões. Não existe estudar por questões, velho. Se você pensa, eu estudo por questões, eu estudo por mapa mental. É uma coisa certa, se você não faz questões, você nem estudante está. Mas não tem esse negócio de eu estudo por questões. As questões são uma ferramenta. Toma cuidado com isso. Qual o método que você utilizar? Eu estudo por questões. Isso não é um método. Isso não é método. Estudar por questões. Questões são ferramenta dentro de um método. Entendeu? Até isso é um fator, quando a galera chega e pergunta, Madeira, o Pilares serve para concurso? Fala, olha, tem princípios lá que você vai conseguir aplicar quase todos, mas o Pilares é majoritariamente desenvolvido para alguém que é ENEM ou vestibular. Por quê? Porque toda a forma como você trabalha os 3Ds da aprendizagem para ENEM e para vestibular é diferente de alguém para concurso. Aí tu pega um conteúdo de concurso que muitas vezes não vai ter listas de questões. Então a forma como você vai ter esforço mental, que é um dos 3Ds apenas, né? É só o primeiro, que é o D de difícil. A forma como você vai trabalhar aquilo ali é diferente para um negócio que não tem questões. É o exemplo da palestra, né? Eu vou ir numa palestra, eu vou assistir alguma coisa, eu vou fazer anotações pra caramba, porque eu entendo que aquilo ali causa esforço mental. Agora, eu vou ver uma aula, eu sei que o maior esforço mental que eu vou ter não é fazendo um monte de anotações e copiando tudo. Depois pegando uma lista de questões. Entendendo que eu não posso resolver todas de uma vez. Por que não? Porque se eu resolver todas de uma vez também, né? Qual o problema das 40 questões? Eu fiz 40 questões de força centrípeta. Legal, na 20ª você estava acertando igual você acertava na 7. Na 23ª você acertava da mesma forma que na 15ª. O que você começou a fazer? Fazer questões para acertar. Fazer um monte de questões não está mais sendo difícil, porque você resolve no automático. E aí perdeu o próprio princípio. Então, voltando para a ideia do caderno, é importante você ter caderno para coisas, e aí como que são boas maneiras de se usarem o caderno, né? A primeira, na verdade, não é nem ter um caderno, é ter um calhamaço de folha branca. Por quê? Devaneio a todo momento, é o que a gente chama de folhinha dos devaneios. Isso é uma folhinha dos devaneios. É você ter folha branca no momento que você está estudando.
Pô, o professor tá falando alguma coisa numa aula, você anota ali, já lembra de um outro conteúdo, já linka com uma outra coisa que você estudou. O professor falou de força centrípeta e ele deu um exemplo ainda de um plano inclinado, porque era um carro fazendo uma curva com plano inclinado. Você, caralho, o que é plano inclinado mesmo? Ah, plano inclinado é aquela parada que tem o PX, né? É o PX e a componente horizontal, devaneio, PX, ele vai ser o peso vezes o seno, claro, vezes o seno, porque quanto mais tu aumenta o ângulo ali, maior vai ser, mais vai ficar perto do próprio peso, fechou, PX é peso vezes o seno. Acabei de criar um devaneio ali. Então essa folhinha dos devaneios é crucial. Você pode ver que é um estudo muito mais de pessoa inteligente, né? Que a pessoa burra pra caramba, que só copia tudo, ela nem pensa nisso. Desculpa se eu te ofendi. Mas assim, é que tem pessoa que pensa que é burra mesmo. E eu tenho que te falar, ela pensa que é burra e tal, e ela é mesmo, sabe? Ela constatou o fato ali, que bom. Porque tem um monte de gente que é burra e não sabe que dá pra melhorar. Se você entende que você é burro e você entende a partir do momento que dá pra melhorar, é a mesma coisa que forte e fraco, né? Uma pessoa fraca é a pessoa que, porra, ela sabe que se ela fizer esforço ali, ela melhora. Ela consegue se tornar mais forte. A pessoa burra é a mesma coisa, né? Através dos 3 Ds da aprendizagem você se torna mais inteligente, você tem como desenvolver. Então, e assim, é óbvio que a culpa não é sua. O problema disso, ó, olha que louco, né? Eu acabei de mencionar pra ti algo que a gente vem rezar desde o 6º ano, pô. Isso não é contigo. Ninguém nunca te explicou. Quem é que algum dia te falou disso? Ninguém te fala. Então, é óbvio que a culpa não é tua por isso, mas de fato você tem que tomar consciência da realidade. Às vezes você estava estudando de uma forma completamente errada, ou ainda assim não está nesse ponto de conseguir fazer esses devaneios. Isso são coisas que se desenvolvem. Agora, vamos lá. Folhinha dos devaneios, padrão tem que usar. Mas tem outras formas de tu usar o caderno, quando você não consegue ter tanto esforço mental em algumas matérias. Exemplo. Agora a gente chega em como usar caderno da melhor forma. Obras de literatura. Alguns vestibulares cobram. Você não vai ter muitas questões para resolver delas. Então o que faz sentido? Botar num caderno. Vai ter obras de filosofia que às vezes são cobradas. O maior esforço mental que você possa ter talvez seja fazer um mapa mental daquela obra num caderno. Ou numa própria folha em branco. Mas aquilo ali é o ápice do esforço mental que você consegue. Um outro exemplo, às vezes tem matérias que você não vai ter, sabe, você está em algum negócio que você não tem questões para resolver. Exemplo de usar o caderno. Um outro fator que é interessante pra caramba é novidades. É basicamente assim, novas descobertas. A gente chama de caderno das novas descobertas. Você vai corrigir uma prova e você vai ter várias coisas que você vai descobrindo aos poucos. Então você pode anotar. Vou te dar exemplo aqui, ó. Eu comecei a fazer essas novas descobertas quando eu comecei a fazer simulado, porque eu percebi que eu tinha estudado um monte de coisa e é a mesma história do conteúdo, né? Por mais que você estude as questões, você vai chegar num vestibular, você vai chegar numa prova, você vai ver que tem várias coisas ali que você nunca estudou, aí você vai ficar puto, você vai falar, pô, mas eu nunca estudei aqui porque eu nunca tinha na minha apostila, eu nunca vi um professor falando disso. Bem-vindo à realidade. Né? Quando você faz uma prova antiga, você descobre que várias coisas cobradas ali não estão no conteúdo padrão, não estão naquele conteúdo que muita gente insiste em estudar, estão além. E engraçado é que tem pessoas que descobrem isso no vestibular, no dia oficial. Por isso que é importante você descobrir antes, por isso que é importante você fazer prova antiga, você fazer simulado, fazer os 2 primeiros simulados que a gente chama de simulados de choque. É choque para te dar esse choque de realidade. Então, eu comecei a escrever essas novas descobertas. Por quê? Eu comecei a perceber que um monte de coisa não estaria na minha apostila. Eu nunca vou escrever no caderno algo que tem na apostila. Ai, Maneira, por que eu vou, não sei o que, por que eu não vou fazer o caderno ali, papapá, mas e se eu precisar voltar depois? Filha da mãe, você tirou esse negócio que está no caderno de uma apostila? Então volta na própria apostila, porque você vai ter o trabalho dobrado. Ah, não foi de uma aula e eu não tenho material didático. Tá, mas tem no próprio Google, não tem? Tem no próprio Google, então volta no próprio Google. Só que às vezes tem coisas que não estão naquele conteúdo padrão. E aí são essas novas descobertas, que você descobre normalmente fazendo simulado e fazendo prova antiga. E, pô, vou te dar exemplo. Aqui tem vários, eu ia colocando por data. Deixa eu te dar um exemplo bom. Somente os mamíferos possuem hemácias anucleadas. Eu nunca tinha visto aqui e caiu numa questão de prova. Somente os white glóbulos, no caso glóbulos brancos, possuem núcleo. Era uma nova descoberta. Nossa, essa era boa, cara. O muro de Berlim foi na verdade um cerco. Tu não bota fé nessa, né? Quando que você viu isso? Tinha descoberto isso? O muro de Berlim, ele não foi um muro que dividiu uma parada. Não foi. Eu sempre pensei, eu tinha na minha mente assim, ó, é um muro que divide. Errado. Ele era um muro que dividia, mas ele tinha que cercar, porque era uma península. Era como se fosse tipo um negócio preso dentro de um bagulho grande.
Então a Alemanhazinha lá que foi cercada, né, o Berlim ali que foi cercado, ele tava dentro de uma parada, ele não foi um muro que separou, ele foi um cerco, ele teve que cercar todo o rolê. Quando eu descobri aquilo numa questão, eu falei, caralho, isso é uma nova descoberta. Então, e isso causa esforço mental, entendeu? Porque eu tô fazendo algo que eu sei que eu não vou ter em outro lugar. É algo que faz sentido eu anotar. Por isso até que grande parte das pessoas erra quando vai fazer aqueles flashcard. Sabe o que é flashcard? Você escreve uma pergunta de um lado, bota a resposta do outro. A pessoa faz um flashcard de coisas que tem em qualquer lugar. Ou ela faz flashcard de conteúdo, coisa que não é cobrada em questões. Isso daqui são somente coisas que tipo, caíram em questões. Pergunta boa, né? Madeira, faz sentido então eu fazer flashcard tipo, dessas novas descobertas? Faz. Seria uma opção. Aqui eu não queria fazer porque eu tava sem saco, era final do ano já. Aí lá que se fez. Mas faz sentido. E aí, por que seria um bom flashcard? Porque você pegaria algo que você escreveria a pergunta, digamos, né? Eu ia colocar lá, o muro de Berlim, o que foi? Daí no outro lado eu ia colocar a resposta, foi um cerco. Aí ali eu teria um flashcard, um cartãozinho com a pergunta. Eu voltaria nele depois, leria a pergunta e ia ter que pensar na resposta. Esforço mental. Olha isso daqui. Essa descoberta quando eu tive foi do caralho. A área lateral, e eu nunca mais me esqueci disso, a área lateral de uma esfera, você imagina uma esfera, a área lateral dela, imagina que você tem uma bolinha e tu quer envolver ela com papel, sabe, eu tenho uma bola, legal, uma esfera, e eu quero envolver ela com um papel de aniversário, por exemplo. Qual vai ser a área que eu vou precisar para envolver aquela esfera? Seria a área lateral da esfera. Essa área, ela é igual, imagina que tu tem um cilindro envolvendo aquela esfera. Ou seja, um cilindro com o mesmo diâmetro da esfera. Cara, é a mesma área. Então você nunca vai precisar ficar decorando a fórmula da área lateral da esfera. Embora ela seja uma fórmula fácil. Porque você pensa o volume, né? O volume acho que é 4/3 de πr ao cubo, ou 4πr ao cubo, que também tem maneira de deduzir. E aí o bagulho é o cubo, é porque o raio tem que ser o cubo para lá na análise dimensional dar volume ao cubo. Mas isso é papo para outro negócio. E aqui é o 4πr ao quadrado, porque o raio tem que estar ao quadrado. Então 4πr ao quadrado versus a do volume, que é o cubo. E aí essa área lateral da esfera, ela é igual à área de um cilindro circunscrito naquela esfera. Quando eu descobri isso, nossa, foi uma revolução na minha vida. Porque eu nunca mais precisei decorar esse negócio. Então, porra, tu tem várias... e isso poderia ser um flashcard? Sim, poderia, né? Porque é uma coisa que você pega de uma questão. Ele veio, o flashcard, toda vez que ele é feito para aprender um conteúdo tá errado, toda vez que ele é feito para aprender algum detalhe de uma questão tá certo. É a mesma coisa das novas descobertas, né? Muito mais uma questão de praticidade. Eu achava mais simples e prático e tinha preguiça de fazer, comecei a ter preguiça de fazer os negócios lá. Até porque daí, botar ou Yankee, ou então revisar de conta própria, e se você faz, recomendo que seja pelo Anki, né? Mais fácil do que você revisar por conta própria. Mas olha que interessante, né? Essas novas descobertas, se você olhar aqui, eu ia separando meio que por data e por, tipo, simulado, esse tipo de coisa. Às vezes era um só, era um único item. Né? Ou seja, não era você não cria um material didático. E o problema de muita gente com caderno é criar um material didático. A pessoa cria um material didático. Ela fala, não, tô fazendo caderno. Não, filha da mãe, você não tá fazendo caderno, você tá fazendo uma apostila. E eu vou te perguntar por que você quer repassar tudo para um caderno se tá tudo que você tá escrevendo aí tá numa apostila. Ai, mas e se eu precisar voltar depois, então volta na apostila. Ai, mas eu não tenho apostila, então volta na internet. Ai, mas eu aprendo escrevendo. Não, você aprende com esforço mental. Ou seja, você pensa que tu tá aprendendo escrevendo, na verdade tu aprende porque você tá botando o teu cérebro para pensar. E qual que é a forma de ter mais esforço mental ainda? É fazendo questões. Então você aprende escrevendo? Até aprende, mas poderia aprender muito mais. É a mesma coisa tipo, eu vou ter uma vida menos sedentária caminhando ao redor do parque. Tá, mas você poderia estar fazendo academia 3 vezes por semana. Então, é um bagulho que não tem sentido, né? Você começa a perder o sentido naquela própria ideia. Então, você pode usar caderno? Assim, eu te falo. Quer usar? Usa para novas descobertas. Usa para você... ter ali alguma matéria que você não tem questões, mas no geral começa a fugir bastante, porque grande parte vai usar da pior forma, que é a construção desse material didático. É o que eu comentei do meu professor de química lá. Cara, quando você menos esperar, você tá lá escrevendo coisa que nunca vai ser cobrada de ti. Então foca sempre, faz essa ordem, né? Você vê as questões para ter um certo mapeamento, faz 2 a 5 fáceis. Depois vai para aula ou lê a teoria e vai direto para as questões. Mas se eu precisar voltar, você vai voltar e vai fazer mais questões. Ponto.
Aí você precisa voltar na teoria, na tal da teoria. Aula, material físico, internet tem um monte de coisa, você pesquisa ali. Caderno só faz sentido quando é para algo como novas descobertas, tipo isso daqui, e sempre proveniente de questões. Isso aqui nunca veio de conteúdo, isso aqui nunca veio de aula, isso aqui sempre veio de questões. E para matérias que você não tem isso. Fechou? Olha, tamo junto demais, vejo você no próximo episódio. A ideia é começar a gravar cada vez mais episódios, tipo, porra, nessa ideia de, mano, não é vídeo de 1 minuto que vai te fazer passar no vestibular, e eu quero que você tenha algo que ninguém tem. Eu preciso, na verdade, preciso te livrar do estudo comum, porque você foi enraizado a fazer o estudo comum desde sempre, né? E a pessoa vai lá, ela passa 1 ano no cursinho fazendo o estudo comum, ela não percebe que aquilo ali não dá certo, ela vai para um segundo ano, ela vai para um terceiro, aí lá no terceiro ano, ela chega a madeira, o que eu faço? O que eu mudo? Eu falo, olha, tem que mudar muita coisa. Então a gente vem sempre nessa e nunca foi ensinado a fazer isso. Ninguém nunca faz esse tipo de coisa. E vestibular é funil. Imagina um funilzão. Grande parte está lá em cima, né? Grande parte não estuda. Uma partezinha um pouco mais para baixo, uma galera que até estuda, mas estuda errado. E uma mínima parte da galera que estuda direito. E além de conseguir saber como estuda direito, ela consegue manter uma consistência. Que um dos maiores problemas é esse, né? A galera não consegue manter uma consistência no estudo. Então, claro que tem vários outros fatores. Lembra daquilo que eu comentei? Não foca em aprender o conteúdo, foca em aprender a questão. Sempre. O conteúdo dele é só um intermediário para a questão. Fechou? Tamo junto. Deixa o like no episódio aí e a gente se vê no próximo.